Sequência importante de decisões em São Januário, acordo milionário para 2025 e diretoria visualizando o jogador destaque com possibilidade de integrar o elenco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Campeonato Brasileiro tem se aproximado cada vez mais de sua reta final e o Vasco, visualizando isso, ainda terá 3 partidas restantes a serem jogadas em São Januário com o Cruz Maltino como mandante. O clube assim vai ter a oportunidade de buscar conquistar a tão sonhada vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Essa é uma chance que não pode ser desperdiçada e é por isso que o Vasco visualiza nesses 3 últimos compromissos que atuará em São Januário como uma boa alternativa para que consiga somar pontos, vencer os compromissos e subir na tabela de classificação para que assim possa ver essa possibilidade cada vez mais real de quem sabe conseguir essa classificação para a próxima Libertadores. Com a chegada mais importante da fase final do Campeonato Brasileiro, os últimos jogos é claro que são sempre cruciais para qualquer campeonato, mas para o Vasco isso vai ter também um significativo muito importante se comparado ao ano de 2023, quando o Vasco também utilizou da fase final do Campeonato Brasileiro para decidir justamente o que conseguiria obter na temporada passada. A equipe não apenas precisa vencer, mas deve fazer isso ao lado de seu torcedor e em 2024, os números têm se mostrado bem favoráveis para que o Cruz Maltino consiga um número de vitórias bem expressivo dentro de São Januário. O Vasco perdeu apenas uma única partida durante essa temporada de 2024, jogando ao lado de seu torcedor dentro de São Januário. É claro que é um fator muito importante, mas o Cruz Maltino obterá justamente a busca por conseguir fazer com que esses 3 últimos compromissos nessa última sequência do Campeonato Brasileiro possam fazer com que o Cruz Maltino some o máximo de pontos possíveis e que permitam assim o Cruz Maltino conseguir alcançar uma posição e possa se tornar também coerente com uma classificação para a Libertadores da América da edição de 2025. O início de temporada foi bem difícil, justamente no Campeonato Brasileiro, quando o Vasco também deu alguns indícios de que poderia repetir a temporada de 2023 em 2024. No entanto, após algumas mudanças, muita coisa foi feita para que o Cruz Maltino conseguisse alcançar uma pontuação e que permitisse também boas vitórias e uma subida na tabela. Para a temporada de 2025, um acordo pode mudar muito bem a situação do Vasco e principalmente de alguns outros clubes do futebol brasileiro. Isso porque a parceria estratégica com a Record em relação a principalmente os direitos de transmissão da Liga Forte União, grupo em que reúne alguns dos maiores clubes do Brasil, inclusive o Vasco, negociou de forma independente os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Betano. E o Vasco está também no centro desse assunto em relação a também as demais equipes. Essa aliança com a Record não é apenas um contrato de transmissão, mas uma oportunidade para que o Vasco e outros clubes que fazem parte da Liga Forte União possam se reposicionar no cenário do futebol brasileiro. Com esse investimento robusto, o clube pode ver um valor estimado de cerca de 250 milhões de reais e que pode ser recebido já durante o ano de 2025. Apenas uma parte de um acordo mais amplo da Liga Forte União, um grupo que tem sido constituído durante os últimos anos e que reúne também importantes clubes do cenário do futebol brasileiro. O Cruz Maltino ainda passa por uma possibilidade em relação a 2025 de muitas incertezas, principalmente envolvendo a sua SAF, tendo em vista que o Cruz Maltino ainda busca algumas definições para que, quem sabe, consiga negociar a sua SAF novamente e que a partir de 2025 tenha um novo investidor que tenha a possibilidade de dar ao Cruz Maltino um investimento possível para que consiga constituir uma equipe minimamente bem mais competitiva. A melhora em relação de 2023, pelo menos na tabela de classificação e também na Copa do Brasil, é nítida, mas o Vasco ainda necessita ter uma margem bem maior de crescimento.
E isso passará muito em relação aos alinhamentos que a diretoria do Cruz Maltino consiga alcançar para a temporada de 2025, pois, claro, o nível de competitividade no futebol brasileiro tem aumentado de uma forma bem forte. Velho conhecido torcedor do Vasco brilha fora do Brasil e torcida e diretoria aguardam um retorno dele ao Cruz Maltino. Quem tem se destacado bastante no Cincinnati é Orediano, jogador que tem conseguido uma fase brilhante que vem chamando a atenção não apenas do torcedor do Vasco, mas também da diretoria. A possibilidade de seu retorno ao clube carioca em 2025 é um assunto que tem gerado expectativa, principalmente por ele se tornar uma peça que pode ser interessante para o ano do Vasco. Desde que chegou ao Cincinnati por empréstimo cedido pelo Vasco, o Orediano tem conseguido mostrar um desempenho acima da média. Se destacou como um dos principais jogadores da equipe, contribuindo com gols e assistências, e que tem sido importante para a equipe na Liga Americana. O argentino que foi contratado pelo Vasco para a temporada de 2023, mas que naquele ano não conseguiu render o que se imaginava, foi emprestado ao Vasco no início de 2024. Assim, ele, que tem feito sucesso na Liga Americana, faz com que a diretoria do Vasco esteja bem atenta a cada movimento do jogador. Assim, e visualizando uma possibilidade de ver esse jogador novamente no futebol brasileiro, com a possibilidade de retornar ao Cruz Maltino e a expectativa de que ele possa trazer uma energia e qualidade ao Cruz Maltino. O contrato de empréstimo de Orediano com o Cincinnati termina ainda em dezembro, e essa é uma janela de oportunidade que o Vasco vai ter de ver esse jogador que pertence à equipe de volta. A possibilidade pode ser exatamente o que o clube, é claro, pode ter uma peça muito importante em seu elenco. No entanto, há um fator bem importante a ser considerado: a opção de compra que o Cincinnati possui sobre Orediano. Se o clube americano decidir exercer essa opção, isso pode mudar completamente os planos do Cruz Maltino em visualizar ele novamente no futebol brasileiro, jogando pelo Cruz Maltino. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.